Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso quadro do desperdício e eficiência da irrigação. O objetivo desse quadro, é ajudar os colegas da área de irrigação a reduzir, o desperdício de água e energia elétrica. Então, se você tem interesse nesse tema, se junte a nós, fique até o final desse vídeo. Nesse vídeo de hoje nós vamos fazer uma abordagem sobre o panorama da irrigação. Tá? Nós iremos falar sobre os números de consumo de água, área irrigada, projeção de crescimento. Então, para isso eu vou abrir aqui o nosso laser point para que nós possamos iniciar nosso tema de hoje. Então, pessoal, aqui nós temos aqui a evolução da retirada de água dos mananciais hídricos, desde 1940 até 2040, com uma projeção ainda. Então, os números têm apontado que nos últimos 80 anos, ou seja, de 1940 a 2020, nós incrementamos a retirada de água dos mananciais em mais de 1.100%. Ou seja, nós saímos aí de 168 metros cúbicos por segundo, atingindo aí 2.131 metros cúbicos por segundo. Então foi um crescimento quase que exponencial dessas demandas de água, tá? E ainda temos, ainda como projeção que haverá um crescimento nos próximos 20 anos que chegará a 30%, tá? E o setor da irrigação é um dos setores que mais vem demandando água. Então, a projeção que em 2040 a demanda de água possa atingir 1.554 metros cúbicos por segundo. Tá? Então, vocês observam aqui que o crescimento da curva da retirada de água pela irrigação é uma curva quase que exponencial. Então, se nós teremos e temos hoje a agricultura irrigada como como um dos setores que mais retiram água, certo? Em segundo lugar, nós temos aí o abastecimento humano, urbano, que vai alcançar em 2040, 539 metros cúbicos, seguido aí depois do setor industrial, que deve alcançar aí 251 metros cúbicos. Também temos consumo animal, que pode alcançar aí em torno de 203 metros cúbicos por segundo, seguido de termoelétrica com 139 metros cúbicos por segundo, a sua demanda até 2040, mineração pode chegar a 56 e abastecimento rural 30 metros cúbicos por segundo. Então, esses são os principais números em termos de retirada de água dos mananciais. Aqui nós temos nessa figura aqui a retirada de água por setor usuário já para o ano de 2020. Então, foi retirado dos mananciais hídricos em torno de 2.131 metros cúbicos por segundo, e desse total, 54% foi retirado pela irrigação, pelo setor de irrigação, o que integraliza aí 1.153 metros cúbicos por segundo. Posteriormente, no setor que mais retirou água foi abastecimento urbano, com 22%, seguido do setor industrial, 9%, e também o setor da pecuária aí, com 8%. Então, esses são os maiores, os setores, na verdade, que mais retiram água dos mananciais hídricos. Mas tudo que é retirado, nem tudo que é retirado é consumido. Então, aqui nós temos o que é efetivamente consumido. Então, temos aqui o consumo de água por setor usuário, em 2020, e observamos que a agricultura consumiu 911 metros cúbicos por segundo, o que representa 72% de toda a água consumida.
Posteriormente, nós temos aqui desedentação animal, né, como o segundo maior consumidor, 9,6% de toda a demanda total. Depois temos aqui o setor industrial, depois o setor urbano. Então, esses são os números que nós temos em termos de consumo de água. Com relação à área irrigada, né, para 2020, o Brasil alcançou aí a cifra de 5,3 milhões de hectares, tá? E aqui nós temos nesse mapa a distribuição espacial por município. Então, à medida que nós temos, né, as tonalidades de verde ficando mais forte, então a gente tem área, são municípios em que a área irrigada é muito maior, tá? Então, aqui nesse gráfico nós podemos observar, né, a distribuição da área irrigada por estado, e a gente observa que os estados, né, que têm as maiores áreas irrigadas aqui é o Rio Grande do Sul, atingindo aí mais de 1 milhão e 100, né, 1 milhão e 100 hectares, né, irrigados, depois seguido aí de Minas Gerais com 946.727 hectares, irrigados. Depois nós temos a Bahia com 491.948 hectares irrigados, seguido depois pelo estado de Goiás. Então, isso aqui são os 4 primeiros estados, né, que mais praticam atividade de irrigação em termos de área, tá? Essas áreas, né, irrigadas, elas demandam aí um consumo de água, né, substancial, como eu falei para vocês, tá? Essas áreas totalizaram ali, né, em todo o Brasil 911 metros cúbicos por segundo. Isso aqui está a distribuição espacial da vazão demandada pela agricultura irrigada. Então, as tonalidades de verde mais escuro, né, são os locais onde existe uma maior demanda, né, de água para a agricultura, tá? Aqui são um resultado, né, dos estados que mais consomem água. Então, nós podemos ver aqui que o Rio Grande do Sul, né, ocupa a primeira posição com mais de 231 metros cúbicos por segundo, seguido aqui pelo estado de Minas Gerais, né, com um pouco mais de 149 metros cúbicos por segundo. Depois nós temos o estado da Bahia com 116 metros cúbicos por segundo, e no quarto lugar aqui o estado de São Paulo, né, com 71,82 metros cúbicos por segundo. Entretanto, quando nós avaliamos, né, os locais, né, de agricultura irrigada onde existe, né, a maior concentração de área irrigada e, consequentemente, as maiores demandas, que nós denominamos de polos de irrigação, no Brasil nós temos aí 28 áreas especiais de gestão, né, gestão de água para a agricultura. Então, essas regiões que eu vou falar aqui, então, são regiões em que nós podemos dizer que merece um cuidado especial, né, devido à grande quantidade de água, né, que é consumida para fins, né, de irrigação. Então, aqui no Ceará, nós podemos destacar aqui o Vale do Jaguaribe, né, a região do Jaguaribe aqui, onde existe uma área irrigada, né, significativa. Temos também aqui o polo Petrolina Juazeiro, é um polo bastante conhecido a nível nacional, principalmente pela produção de frutas, né, para exportação. Então, é uma região que, né, devido à sua grande área irrigada, há uma demanda muito alta de água, e são regiões, né, naturalmente, em que abre-se várias possibilidades para implementação de um bom planejamento, né, e de tecnologias de manejo de irrigação, objetivando o uso racional da água, tá?
Também temos aqui a região do oeste da Bahia. Essa região aqui, ela tem crescido bastante nos últimos anos, né, com a exploração de áreas irrigadas para a produção de, de grãos, né, de fibras e também oleaginosas. Tá? Posteriormente, nós temos aqui a região no norte mineiro, né, a região do Jaíba, onde nós também temos grandes perímetros irrigados, né, que é o perímetro irrigado Jaíba, onde existe uma área muito interessante, né, que abre possibilidade, né, para um bom gerenciamento do uso da água e, consequentemente, de energia. Tem também a região aqui mais a oeste do estado de Minas, né, que é o Alto Paracatu e Entre Ribeiros. Tá? Também temos aqui no norte do Espírito Santo uma região interessante para promover, né, o uso racional de água e de energia. Temos a região também aqui em São Paulo, do Alto Paranapanema, tá? A região sul aqui, né, especificamente no Rio Grande do Sul, né, com o cultivo do arroz. Então nós temos vários polos aqui, representados aqui pela Lagoa dos Patos, Lagoa Mirim São Gonçalo, o Médio Jacuí, né, o Quaraí, Ibicuí e Camaquã. Então são regiões em que, né, devido à alta demanda de água para irrigação, abre-se, né, uma grande oportunidade para gerenciamento de recursos hídricos e energia. Aqui já no estado de Goiás nós temos a região de São Marcos, né, que também abre essas possibilidades. Já no Mato Grosso nós destacamos aqui o Alto Rio das Mortes e também o Alto Telepires, né? Então são regiões em que a agricultura irrigada está em franca expansão, onde merece olhares especiais. E aqui no Tocantins nós temos aqui a região do Alto Araguaia, né, onde se pratica, na verdade, né, é uma agricultura irrigada bastante pujante, em que abre também grandes possibilidades para, né, reduzir o desperdício de água e também de energia. Então, além de nós termos, né, esses números em termos de água, né, de consumo de água e também de área irrigada, há uma expansão, né, há uma previsão de expansão da nossa agricultura irrigada muito interessante. Só para vocês terem ideia, aqui nós temos aqui nesse mapa o crescimento da área irrigada em 20 anos, né, pode alcançar no Brasil 77%. Então, eu posso sair, né, nós podemos sair de 5,3 milhões de hectares e atingir 9,3 milhões de hectares. Tá? Então, que é um salto fantástico, um destaque para o centro-oeste brasileiro, em que a sua área irrigada pode saltar aí, né, pode ser incrementada em 110%, saindo aí de 759.170 hectares, né, para mais de 1,5 milhão de hectares. Né. Também outra região que desponta aí é a região sudeste, né, incrementando a sua área aí, pode incrementar nos próximos 20 anos aí, em 95%, saindo de 1,6 milhões de hectares para mais de 3,2 milhões, o que é uma coisa muito interessante, né? E abre mais uma vez possibilidades, né, para se implementar, né, um planejamento, né, dessa expansão, né, dessa agricultura irrigada, de modo que não promova conflitos, né, pelo uso da água, como já existe em algumas regiões aqui do nosso país. Outra região que tem, né, pode crescer bastante nos próximos 20 anos é a região norte. A estimativa é que possa crescer a área irrigada em 75%, seguido aí da região nordeste, que pode crescer 66%, e finalmente a região sul é a que menos vai crescer, atingindo aí um percentual aí, né, de 48% em sua área irrigada.
Área irrigada aumentando, consequentemente, consumo de água. Então, o consumo de água, o nosso consumo para os próximos 20 anos pode crescer, né, em 40%. Então, nós podemos sair aí de 911 metros cúbicos por segundo e atingir aí 1.279 metros cúbicos por segundo. Tá? Então, é um número, né, bem elevado, e só pela grandeza numérica desse número, a gente já vê que nós podemos, né, fazer, e devemos, na verdade, fazer um bom planejamento, né, para o uso racional de água. O Nordeste, né, ele apresenta, né, como a região que mais vai demandar, né, consumo, né, pela agricultura irrigada, né, alcançando aí 61%. Então a gente pode sair, né, dos 225, atuais 225, e chegar a 363 metros cúbicos por segundo. Tá? Então é uma região que merece uma atenção especial, tendo em vista que essa região, do ponto de vista de disponibilidade hídrica, já apresenta estresse hídrico. Tá? Então é uma região que necessita de um adequado planejamento, um uso racional de água, né, para que, né, essa atividade possa ser mantida e também ser expandida, né, dentro dos limites, né, de disponibilidade de água. Em segundo lugar, né, para os próximos 20 anos, o Centro-Oeste pode crescer a demanda por água em 59%, saindo dos atuais 97% e alcançando aí 153%. Outra região que merece destaque em termos de crescimento é a região Sudeste, que pode, né, crescer seu consumo de água em 44%, seguido da região Norte com 34% e, finalmente, a região Sul, né, o seu crescimento, né, por água para a agricultura pode atingir aí em torno de 14% nos próximos 20 anos. Então, pessoal, esses números, né, mostram onde a gente deve focar, quais são as regiões, né, que merecem maior atenção, os maiores desafios, né? E para isso a gente precisa de bastante conhecimento, né, com relação ao planejamento, né, de recursos hídricos nessas regiões que estão, em que nós temos já uma agricultura pujante e que tem um grande potencial de crescimento. Né? Então, o planejamento é fundamental, associado a um adequado manejo de irrigação, tá? Para que nós possamos sair dessa onda do desperdício de água para a eficiência da irrigação. Tá? Então, nos próximos vídeos, nós vamos tentar abordar, né, a questão do planejamento, a questão do manejo de irrigação. Também faremos uma abordagem sobre o controle de perdas físicas, né? Como fazer isso na agricultura irrigada. Também vamos mostrar também que o uso de tecnologias economizadoras é fundamental para que nós possamos, né, fazer um uso racional da água. Tá? A seleção de culturas também é outro passo, né, que ainda é pouco explorado aqui no nosso país, mas nós precisamos, né, abrir as lentes, né, ter um olhar especial para a seleção de culturas em que ela possa consumir durante seu ciclo, né, a menor quantidade de água e também, né, ela seja mais econômica do ponto de vista financeiro. Tá? Então nós vamos discutir isso. Também vamos discutir estratégias de plantio, né, em que nós podemos, né, principalmente em perímetros irrigados, onde se predomina culturas perenes, nós termos um mix, né, de cultura perene e anual, para que nós possamos equilibrar, né, principalmente durante, né, secas muito prolongadas, nós possamos equilibrar o balanço hídrico, né, dentro, né, dessas áreas irrigadas e assim não ter perdas, né, substanciais econômicas, né, principalmente com as culturas perenes devido à falta de água. Então essas são algumas estratégias que ao longo,
né, do nosso programa, né, do desperdício e eficiência de irrigação, nós queremos abordar e trazer aqui para vocês, né, sugestões de como implementar isso. Então, queria agradecer a vocês e nos aguarde para o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e fica com Deus. E até a próxima, se Deus quiser.